Bom, então, bom dia, né? Boa tarde a todos e todas que estão aqui hoje conosco no nosso primeiro encontro da Rede Naus, né? Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Eu sou Fabiana, sou professora pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Alimentação e Cultura, e eu integro o programa de pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde do Instituto de Nutrição da UERJ. Recentemente, eu passei também a integrar a coordenação da Rede NAUS, que é a Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Sociedade, né, juntamente com as professoras Shirley Prado, do NECTA, da UERJ, a Malu Bose, do Laboratório de Avaliação e Pesquisa Qualitativa em Saúde, a professora Lígia Amparo, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação e Cultura, a professora Mabel Grácia, né, do Medical Anthropology Research Center, e a Cristina Pereira, do Centro Interdisciplinar de Estudos de Gênero. Antes da gente começar, né, nosso debate hoje, eu queria dizer que a Rede Naus, para quem não conhece ainda, né, ela foi constituída em 2013, foi uma oficina realizada durante o 6º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, organizado pela Abrasco. A Rede Naus, ela é uma organização que reúne as instituições, né, acadêmicas da América Latina, de Portugal e da Espanha, que se reúnem, né, que estão interessados no desenvolvimento de pesquisas sobre alimentação e cultura. A ideia de chamar nossa rede, esse corpo social de Rede Naus, ela se deu para conferir um caráter de navegação, uma troca, né, solidária de conhecimentos, de saberes, principalmente via internet, como estamos hoje aqui. E é uma via, né, que flui, então, que a gente busca fluir conhecimentos e saberes em todos os sentidos, né, com a cooperação e uma liberdade de criação. Então, é nessa perspectiva que a Rede Naus ela vem desenvolvendo, desde o ano de 2003, ações que estão oportunizando esses espaços para reflexões sobre a comunicação, quando está dirigida, né, à comida e ao corpo, compreendidos na cultura, na sociedade, na história. Ela organizou já, né, nossa rede, algumas coletâneas, que reuniram textos derivados de pesquisas realizadas por docentes, por estudantes, profissionais de variadas formações, que trabalham em diversos grupos de pesquisa, programas de pós-graduação estrito sensu. No ano passado, nós tivemos um primeiro curso, uma primeira disciplina organizada de forma interinstitucional, né, entre os programas de pós-graduação que inserem a coordenação dessa rede. E esse ano a gente está muito feliz, né, em 2023, de poder dar início a esses encontros da Rede Naus. Nossa proposta é reunir os pesquisadores, continuar esse processo de reunião para fazer essas trocas, né? E todos aqueles e todas aquelas que estejam interessados em buscar aproximações, né, conosco, com os diálogos dos grupos que constituem a rede. E em outubro a gente vai ter um primeiro encontro presencial na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, que vai ser o primeiro colóquio de Ciências Humanas e Sociais em Corpo e Alimentação, né? Os olhares ibero-americanos com perspectivas de estar fazendo essa discussão a partir das questões de classe, de etnia, de gênero e sexualidade, né? Com uma perspectiva interseccional. Eu não vou me alongar mais, né? Só gostaria de agradecer o apoio da FAPERJ, do nosso programa de pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, do Instituto de Nutrição e da UERJ. Agradecer a Shirley, né, por ter aceito inaugurar esse nosso primeiro encontro. Eu queria agradecer à professora Mônica Abdala, que aceitou prontamente o convite, ficou muito entusiasmada, mas infelizmente hoje ela não poderá estar conosco, pois ela está com algumas questões de saúde na família. A Mônica, para quem já conhece, além de ser uma
amiga minha, pessoal, muito querida, é uma pesquisadora que vai fazer muita falta hoje nesse debate. Ela é socióloga e é uma referência nas pesquisas no âmbito da sociologia da alimentação e da cultura, né? Ela vem pesquisando temas como hábitos alimentares, formas de sociabilidade, história da alimentação, identidade regional, gênero, né? E outras questões. Ela gentilmente me passou as anotações dela. Eu vou tentar representá-la hoje aqui, mas eu gostaria de deixar registrado aí meu grande abraço para a Mônica e tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades. Eu passo, então, a palavra para a Shirley, mais uma vez agradecer vocês todos, espero que depois que a Shirley se apresente, fale, né, do tema que a gente escolheu hoje para conversar, que todos vocês participem dessa conversa. Bom dia, boa tarde. Não sei se pega boa noite também, mas alguém talvez venha assistir esse vídeo mais adiante à noite. Então, boas para todo mundo. Eu sou Shirley Donizete Prado, sou professora titular do Departamento de Nutrição Social no Instituto de Nutrição da UERJ. Faço parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ. E trago essa trajetória de pensar ciências humanas quando elas olham para a alimentação, para o corpo, né? Ao longo de bastante tempo no nosso núcleo de estudos sobre cultura e alimentação, o NEC, e também junto à Rede Naus, que vem fazendo um trabalho que busca aproximação aos diversos grupos de pesquisa, aos pesquisadores que trabalham dentro dessa temática, entre as quais a Mônica Vidal, a quem eu também deixo aqui um abraço muito carinhoso pela gentileza de sempre dela de estar ao nosso lado e desejando que tudo corra bem nas necessidades imediatas que ela está tendo que atender nesse momento. O que foi colocado para mim aqui nesse momento é um tema que eu gosto demais dele, né? Eu gosto muito de estudar o campo científico, eu gosto muito de estudar particularmente o campo da alimentação e nutrição, que é de onde eu falo nesse momento. Eu acho que é importante marcar esse lugar de onde, a partir do qual eu estou falando. Eu falo a partir de uma vivência no Brasil, não é? Olhando e buscando, né, outros olhares na América Latina, em Portugal, na Espanha, e situada dentro desse campo científico que habitualmente se chama de nutrição. Eu prefiro chamar de alimentação e nutrição, pelas questões que estão associadas às ciências humanas. Então, gosto muito desse tema, pesquisa sobre alimentação, corpo e cultura, e para a gente pensar um pouco o que poderiam ser esses diálogos ibero-americanos, não é? Então, a ideia que eu pensei em trazer hoje foi traçar uma aproximação inicial a alguns campos de produção de conhecimentos e saberes que lidam com a alimentação e com a cultura nesse lugar, né, ibero-americano. Para fazer isso, eu procurei, na América Latina, Portugal e Espanha, eu procurei visitar os sites, as páginas de algumas sociedades científicas, quando não os seus congressos mais recentes, seja o último, ou seja o próximo, né? E dentro desses três campos científicos, na nutrição, a sociologia e a antropologia. Poderia ter buscado outros, a história, a filosofia, poderia ter buscado a economia,
para esse primeiro momento, esse instante em que a gente procura conhecer um pouco mais o que se passa quando a gente fala em pesquisa sobre corpo e alimentação, eu circunscrevi essa primeira aproximação a esses 3 campos. E procurei olhar também um pouquinho para as publicações da Rede Naus, onde a gente consegue identificar a presença de vários pesquisadores de todos esses países. A gente tem tido uma resposta muito boa a todas as chamadas públicas que a gente fez para produção de coletâneas em torno dessas temáticas. Então, os países se apresentam, eles trazem suas propostas, e a gente tem tido a grata satisfação de sempre submeter essas coletâneas a editoras muito qualificadas que nos retornam com pareceres muito elogiosos, não é, a todo o conjunto de trabalho que nós temos escolhido para publicação. Bom, então, já que eu estou partindo aqui desse campo, desse lugar onde eu me insiro, né, no Instituto de Nutrição, numa universidade pública brasileira, a UERJ, da qual me orgulho muito de participar, eu vou colocar alguns pressupostos iniciais que orientaram a minha busca de informações, não é? A ideia de que esse campo alimentar nutricional ele tem 2 origens, ele tem 2 pilares muito fortes que o sustentam neste lugar, no Brasil, dentro dessa trajetória que a gente tem, né? Eu estou falando, então, dessas origens brasileiras, né? Então, de um lado, a gente tem o surgimento desse campo, a constituição desse lugar como um campo científico a partir de médicos nutrólogos, que então, baseados numa fisiopatologia, olhando com um olhar clínico, centrados numa orientação biomédica, vão estar sempre associando nutriente-doença, de alguma maneira, em geral, a partir de uma orientação positivista, que vai dar sustentação àquilo que hoje nós chamamos de uma racionalidade nutricional, não é? E uma outra frente também forte no Brasil, e isso tem, né, tem suas raízes lá pelos anos 1950, com uma série de medidas governamentais para responder às políticas de governo da época, de constituição do Brasil como nação. Então, a gente vai ter um cuidado com salário mínimo, com a alimentação dos trabalhadores, com a constituição de uma industrialização no Brasil, em linhas muito gerais, né? O que vai repercutir dentro desse campo alimentar nutricional por meio da saúde pública, né? Associando estudos de ordem epidemiológica, ou seja, estudos populacionais, diferentes da clínica, que está ali mais no indivíduo, cujos estudos e protocolos trabalham com números pequenos de pacientes, né, em torno daquilo que se busca conhecer, já a epidemiologia trabalhando com centenas, milhares de pessoas nas suas bases para fazer os cálculos estatísticos e os cálculos de risco, etc., etc., e que vão dar subsídio, então, para a constituição de políticas de alimentação e nutrição. Isso constituído a partir de uma base que a gente poderia identificar, em linhas gerais, como uma economia política que olha para a produção de riquezas e que olha para o Estado. Então, um exemplo disso a gente vai ver aparecer bem forte na segunda metade, no início da segunda metade do século passado, quando se fala, por exemplo, na epidemiologia social e na determinação social da doença, não é? Então, causas e consequências, buscando essas causas das doenças na sociedade. Um pé numa sociologia de um certo tom estruturalista e também, de um modo geral, em termos de saúde, numa racionalidade biomédica. Aqui eu quero só pensar um bocadinho
essa questão da racionalidade biomédica, que nem sempre ela é bem estudada, conhecida. Estudada, ela é bastante estudada, mas nem sempre, principalmente entre alunos de graduação, mestrado, doutorado, esse tema é bastante trabalhado. Então, a gente tem aqui, eu acho que vale a pena mencionar, ainda que brevemente, a perspectiva da Madel Terezinha Luz, que vai propor para a gente a ideia da racionalidade médica como um sistema lógico e teoricamente estruturado que vai orientar todo o trabalho da medicina e também de todos aqueles profissionais que estão em torno do médico, ou seja, se a gente pensar a medicina de uma maneira ampliada. Então, o que a gente tem como base disso? Né? Aquilo que a gente estuda na faculdade. A anatomia, preciso conhecer a anatomia, é preciso saber como esse corpo anatômico funciona, a sua dinâmica, a sua fisiologia, né? E pensando nas doenças, um sistema de diagnósticos, um sistema de intervenções terapêuticas. E mais importante do que tudo, uma doutrina, uma referência filosófica que orienta todos esses procedimentos. E aí é muito interessante, porque essa doutrina ela da biomedicina ela não é bem explicitada. Muitas vezes nós falamos em saúde, e ao falarmos de saúde, estamos muito mais do que tudo falando de doença. É bastante comum essa menção a isso. Então, o que é exatamente doença? O que é saúde? Qual é a concepção de cura que está circulando? Ela não fica bem explicitada. O que se percebe dentro dos livros, dos tratados, dos grandes tratados médicos, é uma certa existência autônoma, né, de uma manifestação que se traduz, por exemplo, na forma de lesões, onde a gente busca quais são as causas, às vezes é uma causa única, é um vírus, às vezes são causas múltiplas, causas sociais, inclusive, né? Uma perspectiva corrente em todos nós de que quando a gente não está doente, a gente está com saúde, não é? E que confronta uma normalidade, uma patologia como coisas dicotômicas, né? Então, ou você está normal ou você está patológico, e uma normalidade constituída de uma maneira muito específica, em que esse corpo ele é visto como um sistema. Então, eu vou dar um exemplo bem bobinho. Eu tô aqui no meu couro cabeludo, aqui atrás, com um nódulozinho, provavelmente um nódulo de gordura, um nódulozinho sebáceo bem pequenininho. Se eu for a dermatologista e pedir para ela tirar isso daqui, ela vai dizer, não, não posso, porque está dentro do couro cabeludo. Se está dentro do couro cabeludo, você tem que fazer isso com um cirurgião geral. No entanto, esse nódulozinho, ele está aqui numa região que tem uns pelinhos do cabelo, uns fiozinhos de cabelo, mas logo abaixo é a pele. Ou seja, você separa, delineia, você define muito bem que pedaço do corpo cabe a quem, né? O corpo está todo definido. Se for da garganta para baixo, vai para um especialista, se for da garganta para cima, vai para outro, e por aí afora. Se é para fazer harmonização facial, você vai para outro, enfim, não é? Quem é que cuida disso? É o dentista, o odontólogo, é o cirurgião plástico, enfim. Então, isso vem desde a formação médica no sentido amplo, porque ela se aplica também à nutrição, disciplinas que vão se organizar em função desse ordenamento, desse sistema corporal, que vai gerar as especialidades médicas e a classificação das doenças, não é? Então, é uma cosmologia baseada num imaginário científico bem forte no nosso Ocidente moderno aqui, né? Que tem as suas bases lá na mecânica clássica, lá nos 1500, a ideia de que você isola os componentes, que o todo é só uma soma de partes, não é? E que o caráter analítico que marca essa abordagem, ela traz aspectos teóricos e experimentais em busca de leis gerais que vão dizer como é que funciona a máquina universal, ou seja,
nós vamos falar para o mundo inteiro de uma maneira só. O que é comum a todos, o que é universal. Então, essa perspectiva biomédica, ela é muito presente dentro do campo alimentar nutricional, seja pela via da clínica, ou seja pela via das políticas públicas, temperadas aí com alguns elementos das ciências humanas, particularmente a sociologia e as ideias de causas sociais para as doenças, por exemplo, né? Bom, pensando em ciências humanas, então, o que a gente tem em termos de ciências humanas? Quando olham para a alimentação e quando olham... e aí, então, já não só olhando para o Brasil, mas olhando para a América Latina, então, eu estou colocando essa pequena introdução para dizer da onde eu estou falando, a partir de que olhar que eu estou colocando sobre o que eu estou tentando me aproximar. Então, peguei aqui a Sociedade Latino-Americana de Nutrição. Dentro da Sociedade Latino-Americana de Nutrição, nós vamos ter agora, em 2023, em outubro de 2023, o próximo congresso, né, o Congresso Latino-Americano de Nutrição, onde a gente vai encontrar 4 bases para a organização do programa do congresso. Quais são essas bases? A nutrição no ciclo da vida, ou seja, aquele corpo no seu desenvolvimento natural, gravidez, infância, adolescência, vida adulta, velhice, não é? Na sua fisiologia, no seu desenvolvimento fisiológico naturalizado ao longo da vida, e um olhar para os sistemas de produção de alimentos, ou seja, para a produção de riquezas, para a preocupação com o agronegócio, para a preocupação com a grande indústria de alimentos e com a grande indústria de varejo de distribuição desses alimentos, né? A grande rede varejista que vai fazer com que as pessoas tenham acesso a este ou aquele alimento. Então, todo um conjunto de preocupações dessa natureza, que vai buscar na sociedade aquilo que está impactando sobre a saúde da população. E aí é interessante notar que aparece essa linha do, digamos assim, eu acho que talvez uma tradução próxima seria ambiente, né? O ambiente que circula as pessoas e o comportamento delas diante dessa oferta de alimentos. E aqui eu não posso deixar de sinalizar o ponto seguinte, que é nutrição clínica, promoção e prevenção, onde a gente observa que esse entorno e esse comportamento eles estão muito mais dirigidos ao indivíduo, dentro dessa perspectiva clínica comportamentalista, onde eu vou tentar dizer para cada indivíduo singularmente uma forma de comer, uma forma correta de comer, né? Uma norma para colocá-lo dentro da normalidade, né? Daquilo que não é patologia, né? Saindo da América Latina, eu fui procurar em Portugal o que a gente encontra lá na Associação Portuguesa de Nutrição, e a gente vê que em breve haverá aqui, né, um 3º Congresso Internacional de Alimentação e Nutrição, e que esse próximo congresso ele vai trazer também, de certa forma, essa estrutura, né? Eu busquei na programação desse congresso, o que a gente encontra, da mesma maneira que eu fiz com o Islã. E estou destacando aqui, assim, com esse pincelzinho amarelo, né? Um bloco que tem ali uma atenção com o desempenho esportivo, com doenças como úlcera, doenças metabólicas, ingestão de vitaminas e minerais, e até um destaquezinho aqui dos serviços de alimentação, né, que é uma das áreas da nutrição. No Brasil, a gente chama de alimentação coletiva, né? Eu tenho a impressão que ele deve estar sendo atendido nessa linha aqui, mas, enfim, um foco forte para uma perspectiva mais clínica, digamos assim, não é? E um outro bloco aqui que
trata dos alimentos ultraprocessados e a alimentação. A mesma pessoa que vai apresentar esse tema aqui é o Carlos Monteiro, que é a mesma pessoa que apresenta esse tema no Islã, não é? Ele é um grande nome nessa discussão, na proposição dessa tese e das evidências que sustentam essa tese do papel dos alimentos ultraprocessados na saúde da população e as reflexões sobre políticas, não é? Políticas e escolhas dos consumidores. Ou seja, mais ou menos aquela mesma estrutura que a gente tem no Islã, a gente vai encontrar também aqui na perspectiva portuguesa. Na Espanha, a gente tem o próximo congresso da Sociedade Espanhola de Nutrição, que também tem lá o seu congresso, seu último congresso em 2022, e onde a gente vai também, mais uma vez, encontrar mais ou menos essa mesma estrutura, né? São 4, 5 eixos que a gente encontra aqui organizando o congresso. Então, nós temos lá uns aspectos relacionados a metabolismo e genética, risco cardiovascular, não é? E, de outro lado, a preocupação com as políticas, inclusive as questões de sustentabilidade são bastante presentes, as preocupações com o meio ambiente também são bastante presentes nesse pacote que olha para a produção de alimentos, na agricultura, para a produção desses alimentos na indústria e para o varejo que vai oferecer esses alimentos à população. E para essa população, aqui a gente tem que olhar para os hábitos alimentares e ver, por exemplo, qual é o papel das redes sociais no consumo desses alimentos, né? Então, nós estamos sempre ali, aproximadamente, dentro desses 2 eixos, não é? Que eu vinha sinalizando lá. Então, dentro do campo da alimentação e nutrição, a gente tem essa marca, eu acho que esses indícios, né? Esses pequenos indícios, para a gente poder trabalhar com alguma referência no nosso pensamento, são alguns indícios que vêm confirmar, de alguma maneira, essas premissas com as quais a gente está trabalhando. Existe uma presença forte do pensamento biomédico ali dentro e uma participação também importante de aspectos alimentares associados ao investimento, corrigir ali que saiu por um errinho na digitação, nas políticas públicas. Eu queria trazer um terceiro elemento que também está presente, além desses 2 que eu coloquei, que é alguma coisa que sempre esteve mais ou menos por ali na história da nutrição aqui brasileira, mas que mais recentemente vem ganhando bastante espaço, que são essas questões associadas à alimentação, saúde e cultura, né? Discussões sobre hábitos alimentares, sobre cultura alimentar tradicional, regionalismos, e que vem também tendo bastante presença nas produções relativas às políticas de alimentação e nutrição, né? E que aí o que a gente tem notado, e a gente vem tendo registros de reflexões sobre isso, por exemplo, nos textos da Ana Maria Kaneski, quando ela olha para a produção da pesquisa qualitativa, quando ela olha para a alimentação, e ela vai observar que esses estudos eles têm, muitas vezes, tons bastante descritivos e pouco embasamento nas ciências humanas, quando está lidando com os conceitos, com as metodologias que são próprias desse campo, não é? Essa ideia, então, de uma cosmovisão que ela está muito associada a uma pesquisa aplicada, né? Tem que ter uma utilidade, para que serve, qual é a utilidade dela, ela vai estar sempre associada a mas, de certa forma, subsumida às perspectivas da biomedicina, trazendo limites na compreensão das mediações simbólicas quando a gente pensa nas relações sociais
que são mediadas pela comida ou pelo corpo, por exemplo. Quando a gente vai para o campo da sociologia, a gente tem algumas sociedades científicas, por exemplo, a CLACSO, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ele é vinculado à Unesco, uma estrutura enorme, muito bem organizada, e que traz uma característica própria das ciências humanas, que a gente não vê presente nas ciências da saúde, no mundo mais biomédico, que são as organizações por grupos de trabalho, né? Então, os grupos de trabalho são bastante presentes, seja dentro da sociedade científica, seja dentro dos congressos que essas sociedades promovem. Então, a CLACSO, ela tem hoje 87 grupos de trabalho operando lá dentro, e dentre esses, a gente vai encontrar grupos de trabalho com esses títulos, que eu acho que são muito, muito interessantes, e eles nos levam para um outro campo de olhar, não é? Diferente do que a gente já vinha vendo até agora. Então, são espiritualidades e corpos, territórios e feminismos, perspectivas da filosofia política, pensando nisso que eu acho muito interessante, né? Humanidades indisciplinadas, né? Não dentro das caixinhas disciplinares, né? Pensando corpos, cosmos e utopias, e corpos, territórios e resistências. Então, é um conjunto grande de olhares para os corpos, com entradas bastante variadas, não é? E nós não encontramos nenhum que se dirija especificamente à alimentação, a não ser esse daqui, com esse tom da agroecologia política, não é? Que ele está mais próximo, então, dentro mais próximo, então, daquela linha das políticas de alimentação e nutrição, preocupações dessa natureza. Assim como existe a CLACSO, existe a Associação Latino-Americana de Sociologia, né, que também tem seus grupos de trabalho, 25 grupos de trabalho, e nós encontramos lá 2 grupos, né? Um que está olhando especificamente para alimentação e cozinhas nas Américas, e o outro que está olhando para a sociologia dos corpos e das emoções. Aliás, essa sociologia, antropologia das emoções, ela é uma marca assim, que está presente em muitos espaços da biomedicina, inclusive, né? Eles vêm trabalhando muito e trazendo várias discussões que têm muita proximidade com a alimentação, com os corpos. Então, a gente encontra essas perspectivas na sociologia. Em Portugal, também haverá as questões temáticas, que são essas bolinhas que estão aqui embaixo no site deles, que equivale a grupos temáticos. São 32 ou 23 sessões temáticas, mas a gente não identifica ali alguma específica voltada para a alimentação. Na Espanha, a gente tem o que eles chamam de comitês de investigação, que mais ou menos são esses grupos de trabalho, não é? E dentre os 43 comitês de investigação, nós temos um lá, que é a Sociologia da Alimentação. Gente, é claro que aqui eu estou pegando o que está lá dentro do site. A gente sabe que existe muito mais coisa que isso. Na Espanha, por exemplo, a gente sabe que existe o trabalha conosco, que é o grupo da Mabel, a Fabiana mencionou, o centro de estudos que eles orientam, que está situado na área da saúde, que produz muita coisa sobre alimentação, sobre corpos e tudo mais, não é? Nós vamos passar por isso rapidamente daqui a pouco. Caminhando para o lado da antropologia, né? Então, a gente tem a ALA, Associação Latino-Americana de Antropologia, que tem 26 grupos de trabalho, onde nós identificamos, hoje, pelo menos, nenhum vinculado a corpo e alimentação. Aqui, a gente tem, em Portugal, a Associação de Antropologia de Portugal, que abre espaço para o ICAF, que é um instituto internacional, né? uma comissão internacional de antropologia que lida com alimento e alimentação, e dentro, então, do evento, né? do congresso da Associação da APA,
a gente vai encontrar a presença do ICAF trazendo esse tema da gastronomia, né? Das cozinhas populares e da gastronomia hoje, e as preparações, enfim, é uma abordagem que a gente encontra presente nesse espaço. Lá na Espanha, a gente vai ter também redes, que era aquilo que eu tinha comentado com vocês, a rede de antropologia médica e de saúde, que é onde trabalha a Mabel, que produz bastante, é uma referência muito importante para a gente, além de outros grupos que existem na Espanha também. E, além das redes, eles têm os grupos de trabalho, 5 grupos de trabalho, né, que não mencionam especificamente nem corpo, nem alimentação. Haverá agora, em setembro, o próximo Congresso Internacional de Antropologia. Lá dentro da organização dos congressos, há 41 simpósios, que são aproximadamente os grupos de trabalho que se formam nos congressos, e esse daqui, voltado para essa discussão do patrimônio cultural, que é também uma discussão mais recente dentro dos pesquisadores que olham para a alimentação, né? Em suma, no que diz respeito aos campos da sociologia e da antropologia, a gente percebe uma certa flutuação da presença do corpo ou da alimentação nos grupos de trabalho dessas sociedades científicas ou como temas de congresso, né, da sociologia e da antropologia. Quando presente, a alimentação aparece mais relacionada a políticas públicas em diálogo com as perspectivas do campo alimentar e nutricional. Apesar de observa uma certa aproximação no que diz respeito a essa temática. E o corpo, quando ele aparece, ele já vai trazer marcas, né, dos processos sociais, sentidos e significados, valores morais, subjetividades, intersubjetividades, simbolismo, ele já vai trazer um outro ramo de elementos para a discussão que se diferencia em algum grau daquilo que é mais marcante para a constituição de políticas de alimentação e nutrição. Por fim, já encerrando aqui a minha apresentação, que já deve estar mais ou menos dentro do horário, eu peguei as publicações da nossa Rede Naus como uma referência. Eu estou tomando indícios apenas, não estou sendo nem um pouquinho sistemática e pegando toda a produção do campo, né? Peguei esse daqui como uma pinça, né? Como quem pega uma pinça. Então, nós temos, né, alguns livros que estão lá, a maior parte deles disponível em texto completo, acesso livre, né? E que é só visitar a página e vocês vão encontrar lá. Os mais recentes são, o último nós temos o Comensalidades em Narrativa, temos um em produção agora, Corpo de Comensalidades em Discursos, e, enfim, isso vai se seguir, não é? E, de alguma maneira, também, em alguns momentos, participando dessa série Sabor Metrópole, que já vai para o seu 15º livro, às vezes na série, às vezes não. Dentro dessas coletâneas, que tem presença de pesquisadores, né, de todo esse espaço latino-americano, ibero-americano, a gente vai encontrar materiais. Isso daqui são só algumas pinceladas, né? Não é o todo, algumas pinceladas, e elaborações conceituais em torno de diversidade, corpo, gênero, reflexividade, questionamentos a respeito de categorias como ambiente, espaço, território, lugar, consumo alimentar. São olhares mais conceituais, preocupações com práticas discursivas, né? Buscando trazer a complexidade, buscando articular comida, filosofia e ciência, pensando sociabilidades, pensando um pouco de história, né? A invenção do cafezinho brasileiro, ou a mercantilização dos corpos das escravas, não é? Olhares sobre identidades urbanas, identidades Brasil, Portugal,
perspectivas afro-uruguaias, subjetividades, corpo e gênero, a partir de etnografias, dentro de espaços urbanos específicos, né? Uma presença de várias análises a partir de filmes, no cinema, muito, as artes muito presentes também, né? Tratando de temas bastante variados, surdez, bioética, compulsões, reprodução, enfim, né? Presenças midiáticas. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar com isso é que o leque ele está muito aberto, dentro desse mundo, que quando a gente olha para as sociedades científicas, quando a gente olha para os congressos, vê os temas e vê os grupos de trabalho, e quando a gente olha para a produção de pesquisadores, venham de onde vierem, a gente encontra uma diversidade muito grande, a gente encontra um leque bastante aberto, temático, metodológico, de fundamentos teóricos, e que vão bastante além, né? E que eu acho que podem trazer elementos bastante interessantes para enriquecer os pensamentos sobre as próprias políticas de alimentação e nutrição e sobre a própria ação clínica, não é? Na medida em que pensa seres humanos em sociedade. Então, essas preocupações com as normas, que é uma tônica bastante forte do campo alimentar, né? Do campo da nutrição, como comer direito, como comer certo, qual é a forma saudável de comer, né? O que a gente come, o que a gente não come, o que a gente deve, o que a gente não deve comer. Então, como é que isso se relaciona com um conjunto de normas e disciplinas e relações de poder, não é? Então, todo um ramo de discussões que nos conduz, então, para finalizar aqui, não é? Quando a gente olha para esses três campos, precisamos olhar para outros, eu acho que é necessário aprofundar. Isso daqui é uma aproximação absolutamente inicial, é um primeiro rabisco daquilo que pode ser estudado. Quando a gente pensa que a gente traz até hoje, né, no nosso pensamento, na nossa cosmovisão, na nossa orientação epistemológica, a modernidade funcionalista, estruturalista, como bases para os nossos estudos, não é? E também a presença de várias referências que vão nos colocar numa outra posição, que vai pensar a multiplicidade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que nome vem a ter, indisciplinadas, essas perspectivas, essas abordagens, né? De certa forma, questionando perspectivas mais deterministas, buscando outros espaços de enriquecimento para isso, né? Buscando uma certa superação de uma polaridade que, para quem que a gente olha? A gente olha para o agente, olha para a estrutura, para um ou para outro, o que a gente está fazendo quando faz isso, né? Enfim, a formulação de projetos em diversidade de abordagens como um caminho possível e que parece que está se materializando, de alguma maneira ele está aí presente, né? E nos ajudando, talvez, a pensar a saúde para além da ausência de doença ou da referência, né, dessa insuficiência na clareza da doutrina médica, né, e pensar numa saúde com um olhar mais que venha conjugar outros elementos. Então, uma saúde como uma busca contínua e socialmente compartilhada de meios para evitar, manejar ou superar do modo mais conveniente possível os processos de adoecimento, considerando esses processos de adoecimento como indicadores de obstáculos que indivíduos e coletividades podem encontrar quando formulam seus projetos de felicidade. Não apenas a solução técnica de reduzir o indicador de glicose no sangue ou de pressão arterial, mas o que essa pessoa quer da vida, o que essas pessoas querem da vida, para onde a gente vai com ela.
A gente vai para Eros ou a gente vai para Thanatos? Para onde que a gente está indo? Não é? O que a gente quer? Para onde que a gente vai? Então, eu diria que a impressão que me dá é de que a gente, hoje, tem uma entrada forte, de alguma maneira presente em todos esses campos, inclusive no campo da alimentação e nutrição. Né? Se a gente olhar para outros espaços, como a saúde coletiva, a gente vai encontrar também essas reflexões sobre a saúde, não é? Que vão lidar com todos esses elementos, né? Seja a economia política, a produção de riquezas do Estado, sejam as contingências, as intencionalidades, os discursos, o poder, enfim, né? Os cotidianos, as memórias, os afetos, desencaixes, dissidências, ou seja, uma abertura bem maior para pensar no mundo, vendo com complexidades, tentando aproximar ciência, arte, filosofia, por exemplo, que é o que a gente está vendo acontecer de alguma maneira, né? Pensando que funções, sensações e conceitos, eles estão, de alguma maneira, ali ao nosso lado, quando a gente olha para as necessidades, para as vontades, para os desejos, como caminho de criação de novos pensamentos. Nesses jogos, né, que a gente encontra no cenário acadêmico e no cenário da vida. Em suma, se a proposta era, nesse nosso primeiro encontro, tentar deitar um olhar sobre a pesquisa, sobre alimentação, corpo e cultura, e pensar que diálogos são possíveis de se construir, a impressão que me dá nessa primeira aproximação e pela trajetória que a gente tem ao longo dos anos, é de que há grupos de pesquisa voltados para alimentação, nutrição, corpo e cultura no âmbito ibero-americano, que há uma importante e diversa produção de conhecimentos e saberes, e que seria muito bacana a gente investir na aproximação desses grupos, identificar esses grupos, quem são essas pessoas, qual é o e-mail delas, como é que a gente manda uma mensagem para essas pessoas, para a gente estudar possibilidades de aproximação e investir na construção de diálogos que possam nos ajudar a formular boas análises, uma compreensão mais aprofundada da nossa vida, da vida humana e da natureza, não é? E pensar na formulação de políticas públicas que possam, né, ganhar mais corpo e mais proximidade com a vida, com o cotidiano das pessoas. Eu estou deixando aqui algumas referências e uns contatos da nossa rede. Eu vou finalizar por aqui e deixar para a gente continuar conversando. Obrigada. Nós é que agradecemos, Shirley. Eu vou pedir para você parar de compartilhar a tela. Naquele... Foi. Mas você desligou seu som, acho que sem querer, não sei. Só para você saber. Eu fechei mesmo. Ah, então tá. Só para... A gente nunca sabe se a gente esquece que fecha ou se fechou realmente, né? Agradecer, né, a apresentação da Shirley, as reflexões que ela traz, que eu acho que a gente consegue aqui começar um debate maravilhoso, né? Tem algumas pessoas aqui no chat colocando essas questões. Eu vou convidar todo mundo a participar, né? Eu acho que assim, o objetivo aqui é a gente ter um diálogo para que a gente possa trocar entre nós, né? Então, o convite fica aberto a todos, todas que estão aqui participando, para fazer alguma colocação, para fazer algum questionamento, alguma reflexão, seja no chat ou que queira, né, abrir o microfone. Então, que fiquem à vontade. E aí, enquanto as pessoas estão aquecendo,
eu queria agradecer, né, ao Francisco Romão, Chico, que hoje, né, estaria em disciplina com os seus alunos e está aqui conosco, com os alunos participando, fazendo desse primeiro encontro o encontro também da disciplina que ministra. Agradecer a Daniela Neiva e ao Guga Monteiro por todo o apoio aqui na organização do encontro. Tá? E aí, começando, né, algumas reflexões, alguns diálogos com a Shirley, é muito interessante, né, trazer esse registro, né, desses diálogos de alimentação, corpo e cultura, do que a Shirley está chamando de indícios, que eu acho que são registros históricos, né, importantes para a gente poder pensar esse caminhar, essa construção desses diálogos entre essas três dimensões, né? E aí trazer, né, a perspectiva e o papel da Rede Naus, que eu acho que se propõe dentro desse processo a trabalhar, né, na consolidação cada vez maior dessa conversa entre alimentação, corpo e cultura. Então, a gente assim vê, né, algumas perspectivas que a Shirley traz, interdisciplinares, né, de buscas interdisciplinares que vêm no caminhar, né, no campo da alimentação e nutrição. Então, a gente vê aí, nos anos mais recentes, quando a Shirley traz participação das temáticas nos congressos, né, a gente já vê também alguns indícios de perspectivas de novos diálogos que o campo busca trazer, mesmo fundado numa racionalidade, né, biomédica forte, mas a gente já vê aproximações e diálogos com outras questões relacionadas, né, à nutrição e à alimentação de uma maneira mais ampla. E aí, quando traz, né, essa perspectiva dos outros campos da sociologia, da antropologia, né, nos três países, né, a gente vê que os contornos, né, também são semelhantes, né, de como que os grupos eles vão sendo constituídos. A gente tem, né, essa formação muito interessante dos grupos de trabalho nesses congressos, nesses encontros, né, que são grupos de trabalho divididos por sessões temáticas, e nesses grupos a gente consegue fazer isso aqui, né? A gente vai ao congresso, para além de apresentar o seu trabalho, você discute, né, aqueles trabalhos, você discute as pesquisas, discute propostas, né? É muito interessante. E essa perspectiva, né, interdisciplinar, pegando nessa formulação desses GTs, dessas temáticas, a gente, no Brasil, eu participei, né, já de alguns, né? Então, tem a Reunião Brasileira de Antropologia, é uma delas, né? Eu participei primeira vez há alguns anos, se eu não me engano, foi em Natal. Existiam dois grupos de trabalho relativos, né, fazendo a discussão da alimentação como eixo central, discutindo os fenômenos a partir da alimentação como eixo central. Eram grupos de trabalhos organizados, e aí eu acho que a gente citar pessoas, a gente corre o risco de não citar outras, né? Mas eu acho que são nomes importantes dentro do campo que buscaram e buscam essa formação interdisciplinar, e nesses grupos de trabalho estavam presentes, né, que eu me lembro, a Maria Eunice Maciel, a Janine Colasso, a Renata Menache, a Mônica Abdala, o Martin, que eu participei. Então, são pesquisadores aqui do Brasil, né, que vêm buscando também esses diálogos, dentre outros, né, que agora eu me lembrei deles, a importância deles para o campo da discussão da alimentação. Então, a gente vê, né, essa questão, mas a gente observa que existe, nesses grupos temáticos, a Shirley ela destaca, né, que alguns grupos
Em alguns congressos você tem os grupos temáticos com alimentação e outros não, né? A própria alimentação dentro do campo das ciências humanas e sociais, né? É um fenômeno também que muitas vezes é, é discutido dentro, né? Ele vai sendo diluído dentro dos outros grupos temáticos. A gente vê uma inconstância, né? Às vezes a gente tem um ano com um grupo temático com alimentação, o outro ano não tem, seja na reunião brasileira, seja na sociologia. Então, a gente vê assim, uma certa inconstância, muitas vezes a alimentação está sendo discutida em outros espaços desses eventos, né? E nos últimos anos a gente tem visto, né, um interesse acadêmico, né, por temas relacionados à alimentação, ao consumo, ao patrimônio. Chile destacou a gastronomia, né, que é um campo importante que está emergindo para essas discussões, né? Então a gente vê essa inconstância ao mesmo tempo que em alguns espaços a gente tem permanências, né? Permanências dos grupos de trabalho consolidando o campo da alimentação e das discussões, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante, isso traz importantes perspectivas, né, para a gente estar pensando nesses diálogos. Eu acho importante aqui citar também nesses diálogos, né, mais transdisciplinares, né, a gente vem também observando uma aproximação e um interesse grande, né, no estudo da alimentação na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Então, assim, a gente tem na rede de pesquisa de segurança alimentar e nutricional, a gente tem um grupo de trabalho de cultura e alimentação. Existe também uma perspectiva do diálogo com a história, né? Então, dentre vários grupos e projetos, a gente tem o DIAITA, que vai ter um evento no Brasil esse ano, que faz essa discussão interdisciplinar, né, a partir da história. A gastronomia, que eu comentei, que está expandindo os cursos, os diálogos, né, incorporando uma perspectiva de desenvolvimento econômico e social, né, com um turismo com foco central nesses debates, nessas discussões. Então, a gente vê a consolidação, né, nesses campos, nesses espaços, e que trazem perspectivas muito importantes para a gente discutir os fenômenos, seja para olhar a partir da saúde, para a saúde, não digo nem a partir, né? Seja para olhar para a saúde ou para outras questões. A gente fala que eu falo aqui em saúde porque é onde eu estou, né? Eu também sou nutricionista, estou no campo da saúde, mas também você está olhando para outros fenômenos que não necessariamente estão relacionados, né, à saúde, que está abrangendo aí a cultura. A Daniele Cabrini, eu vou ler aqui seu comentário, Daniele, depois, se você quiser falar um pouquinho sobre ele, tá? Pensando na relevância desta abordagem na formação profissional e reconhecendo o quanto ainda é incipiente no campo da saúde, em especial da graduação e pós-graduação em alimentação e nutrição, que caminhos estratégicos podem nos auxiliar na inserção das ciências sociais e humanas no âmbito acadêmico? Âmbito acadêmico no sentido de formação e qualificação profissional de saúde, né, da saúde dos nutricionistas. E aí a Renata também complementa, né, que estava fazendo um pensamento sobre isso, né, da gente estar aqui pensando caminhos. Só para completar a pergunta da Daniele, né, não sei se ela quer completar também, eu estava pensando nisso, sim, porque eu estava lendo até um artigo até da Lígia, né, da Lígia Amparo, falando, por exemplo, da questão da cultura na questão da alimentação escolar,
isso já está posto, né? Isso já está normatizado através da lei, né? da merenda escolar. Então, ela traz justamente essa reflexão. A normativa da inclusão da cultura já está posta, mas o que precisa ser feito para que realmente isso seja atendido, né? Então, quando a Shirley comentou no final da apresentação, falando quem são essas pessoas, quem são esses e-mails, onde elas estão, né? Eu fico pensando que, além da aproximação teórica, como fazer para chegar aos acadêmicos, aos profissionais, esse tipo de reflexão? Porque me parece assim, a Shirley mostrou aí bravamente, né? Só no Sabor Metrópole já são 15 volumes, né? Então, a gente já tem muita reflexão, já tem muito material, mas eu tenho a sensação assim que ainda falta chegar, né? Essa ponte entre os teóricos, né? Entre a academia, quem está produzindo conhecimento, quem está pensando, não só nos que executam, mas também na formação dessas pessoas. Então, a Daniele foi mais na questão da formação, e eu penso além, na formação e na execução, né? Tanto das políticas públicas quanto na questão clínica, como a Shirley mencionou também. Então, só para pensar nisso. A comentar? Vou fazer um comentário, então. Eu peguei ali na estantezinha essa garrafinha aqui, não sei se dá para vocês verem que é uma garrafinha transparente com papelzinho dentro, está escrito Shirley aqui dentro do papelzinho, né? Eu recebi essa garrafinha e guardo com muito carinho no dia da defesa de tese da Alencastro, da Inês Alencastro. É uma discussão sobre bioética, câncer, morte, a partir do cinema. Como que o cinema pode levar possibilidades de reflexão. E ela deu essa garrafinha aqui, acompanhada de uma frase que é bastante frequente lá no Néctar: garrafas ao mar. Garrafas ao mar. Aonde essas garrafas vão parar, onde elas vão dar, a gente não sabe, mas a gente lança, né? Então, a gente construiu um site que eu acho que é muito bacana, além de vários livros e publicações sobre isso, um site chamado Cinema e Comensalidade. E eu acho que trabalhar na divulgação das artes como possibilidade para pensar a vida humana e a natureza, né? A vida social e a vida como natureza, as nossas relações com o mundo que nós vivemos, os nossos olhares, são garrafas ao mar, né? São possibilidades. Aí a gente precisa também compreender a posição. Eu finalizei lá a apresentação usando a palavra jogo. Ela não é uma palavra, é um conceito, né? Nós estamos num jogo, e é um jogo pesado, é um jogo muito difícil. Nós passamos 4 anos sabendo um pouco desse jogo, tempos atrás, e hoje, exatamente hoje, nós estamos atravessando uma manifestação desse jogo com um monte de ameaças aí de toda ordem, né? Dizendo que vão matar todo mundo nas escolas e coisas desse tipo. Nós estamos dentro deste jogo. Qual é o nosso capital? Qual é a nossa possibilidade, né, de ação? Buscar os e-mails, buscar os telefones, fazer encontros, não é? Eu acho que é o que está ao nosso alcance agora, para a gente colocar metas para a gente colocar referências para a gente dentro de um jogo muito duro, muito difícil, e que é o jogo que a gente está jogando. Nós fazemos parte dele, né? Então, isso para dar um contexto, né? E eu acho que estarmos juntos aqui é um passo para isso. Eu acho que estarmos considerando tudo que pode ser pensado, ampliar o nosso campo de reflexão, vai também nos ajudar. O quanto que a gente vai alcançar, eu não sei. Eu não sei. É a resposta mágica, né? Que a gente gostaria, mas eu acho interessante, né, Shirley, você trazer, eu acho que a questão que a Renata traz também, eu acho que é importante, porque isso muitas vezes causa as angústias, né? As angústias de como é que a gente faz, como é que a gente faz, né? E aí eu acho que a Shirley coloca uma questão que estamos fazendo.
Talvez não tenhamos a resposta rápida que gostaríamos, mas estamos fazendo e estamos tendo as respostas, né? Então, eu acho que essa questão do contexto, eu acho que é algo importante, da gente se situar dentro desse contexto macro, né? Que a Shirley começa a apresentação falando das racionalidades biomédicas, né? Então, assim, essas racionalidades também estão presentes dentro desse contexto macro, e como que a gente vai trabalhando outras, né, racionalidades, seja no campo da formação, né, que a Daniele trouxe, a Shirley traz a questão do cinema, vários outros cursos, eles se debruçam em tentar, mesmo de forma muitas vezes considerados por algumas tímidas, você vê discussões, né, de currículos, e essas discussões estão dentro dos jogos, né, das nossas posições, de onde estamos. Mas a gente já vê algumas mudanças, né, já vê algumas outras perspectivas e interesses. Se a gente for pensar no campo da saúde e da nutrição, há anos atrás, se alguém procurava a nutrição única e exclusivamente para uma perspectiva mais clínica, né? E talvez uma perspectiva clínica que não tivesse esse diálogo todo, hoje a gente já vê pessoas procurando com outras perspectivas de outros campos e domínios, né, da nutrição. Então, eu acho interessante, e quando a gente vai vendo, né, nos outros espaços, nesses diálogos com a antropologia, com a sociologia, com a história, a Shirley apresenta no final uma citação mais para a filosofia, né? Eu acho que isso vai trazendo os elementos de reflexão para a gente pensar e repensar os nossos agires também, né? E aí eu vou aproveitar aqui, ler a mensagem antes da Shirley falar, da Sueli Costa. Boa tarde, sou professora de Biologia em Instituto Federal e realizei trabalho de doutorado a respeito da educação alimentar, tentando entender como o espaço da escola pode contribuir para a importante tarefa de pensar a alimentação na perspectiva da saúde, mas também da cultura. Me encanta o debate do tema e gostaria muito de ouvir a troca de conhecimentos com pessoas enormemente qualificadas na área. Aí depois eu leio do Gustavo. Eu queria só fazer um comentário, que assim, tem umas informações que fazem uma baita diferença, às vezes, para a gente, são pontos, são indícios, são coisinhas ali que a gente tem. A nossa página da Rede Naus, ela é uma página pouquíssimo divulgada, né? Nós não temos uma baita estrutura, a gente não tem TikTok, não tem Twitter, não tem, né? Nada, não tem dinheiro para manter uma equipe, para fazer essas coisas todas, não sei o quê. Então, tem uma paginazinha lá, que fica quietinha lá, que tem uns livros e um evento, um congresso, alguma coisa assim, e a gente tem o nosso boletim, que é um de vez em quando, que vai parar no spam de um monte de gente que não lê. Claro, né? Vai parar lá no spam quando a pessoa vai ver. Vocês sabem quantos acessos tem os nossos livros? Tem livros com 3.000 acessos, livros com 4.000 acessos, livros com 5.000 acessos. Para esse grau de divulgação, a gente ter esse número de acessos, gente, esse assunto interessa. Esse assunto interessa. A gente faz uma live como essa daqui, uma gravação como essa aqui, eu não tinha a menor ideia, já deve ter umas 3, 4 pessoas que vão assistir lá. A gente tem 30 pessoas aqui acompanhando. Isso é muito importante. O tema interessa. De alguma maneira, o tema interessa. O Néctar sempre foi muito procurado por gente de tudo quanto é canto. Então, quando a gente abre o leque dos campos do conhecimento para troca, né? Para a gente poder misturar bastante essas metodologias, esses conceitos, misturar no melhor pensamento possível, né? A mistura, eu estou falando mistura aqui porque eu lembrei da Mônica Abdala, né? Misturas,
Vocês viram lá no cartaz a identificação acadêmica dela, né? A mistura, a gastronomia é uma coisa, né? A mistura é o bom do prato do arroz com feijão, que tem uma mistura, né? Uma mistura no sentido simbólico e no sentido acadêmico de aproximações, de interrelações. As artes podem dar muita coisa para a gente. As artes podem dar muita coisa para a gente. A filosofia pode dar muita coisa para a gente. E a gente vai fazer o que é possível fazer dentro do lugar que a gente está, dentro do espaço que a gente está. E a gente tem alcance. Então, eu também, assim, sem nem pessimismos, nem otimismos, mas procurando olhar para os indícios, eu acho que a gente tem chão pela frente. Eu acho que a gente tem chão pela frente. Uma longa caminhada. No que ela vai dar? Ela vai dar no que ela vai dar. Vamos descobrindo com o tempo, vamos construindo, né? Então, a gente tem, eu acho, por exemplo, eu estava na banca da professora Lígia Amparo, e ela passando pelo processo todo de titulação, agora ela é uma professora titular. Um dos comentários da Mônica Abdala durante esse momento era assim, como que a nutrição brasileira está presente nesse campo das ciências humanas, como ela está se avançando, como ela está andando nesse espaço, né? Então, eu acho que a gente tem chão pela frente. Eu acho que a gente tem onde se apoiar. E a gente precisa formar mestres, precisa formar doutores, porque são essas pessoas que vão para a sala de aula depois para ministrar a disciplina que for. Mas ela vai poder conversar com as artes, ela vai poder conversar com a sociologia, ela vai poder conversar. Vai ficar nesse mundo trans, né? Trans. Poli, diz, Pegando essa fala da Mônica, né, Shirley, que você fala que ela comentou da nutrição, né, quanto a nutrição também puxando, né, grupos de trabalho dentro desses espaços, né, junto com a sociologia, com a antropologia, com a história, né? Então, assim, ano passado, eu e a Thalita coordenamos um grupo de trabalho dentro da Reunião Brasileira de Antropologia, né? A gente vê a Daniele menciona aqui, né, e deixa o convite para o DIAITA, que é um projeto da história que vai acontecer esse ano na Federal do Espírito Santo, né, uma edição brasileira. Tem um grupo da nutrição, né, o Misturas, que a Mônica constitui, é um grupo formado por historiadores, nutricionista, gastrônomo. Então, você vai vendo o quanto que, né, que o campo está nessa perspectiva que a Shirley fala, intertrans, né, buscando, né, esses caminhos. Eu vou aqui chamar atenção ao chat, né, porque nem sempre as pessoas conseguem abrir seus microfones, mas o Guga traz aqui o Guga Gustavo Monteiro traz aqui algumas provocações que eu acho que respostas a provocações que a Renata fez, que é criar focos ou iniciativas de uma forma geral de aglutinação, de discussão, de divulgação de novas abordagens e visões sobre o campo, né? Que é um pouco isso que a Shirley está trazendo. E o Chico complementa que temos avanços e retrocessos no diálogo do campo da alimentação e nutrição com as ciências sociais, com as artes, filosofia, mas a aridez do produtivismo científico, ele traz um outro tema, né, uma outra questão importante, aponta para um jogo pesado com disputas difíceis. Acho que o nosso papel é mais parecido com a sociologia weberiana, que busca compreender as relações sociais, né? Nosso foco não é enfrentar a biomedicina ou produzir políticas públicas. Fazer compreender como esses processos acontecem já é um avanço. Acho que
o Chico traz, né, mais elementos para a gente discutir aqui, conversar. E, claro, Rosélia, você pode fazer um depoimento, um comentário. Boa tarde, pessoas. Vocês estão me ouvindo? Está ótimo. Olha, eu sou de Pernambuco, hoje eu moro numa cidade do interior, aqui em Caruaru, porque faz um ano que eu me aposentei da universidade, mas eu continuo pesquisando nessa área. Primeiro, parabenizar pelo evento e pela apresentação da professora Shirley, que eu achei magistral, e dizer que eu fui, durante 11 anos, eu ministrei aula no curso de gastronomia da UFRPE, ministrando aula na disciplina de História da Alimentação. Então, veja, quando vocês falaram sobre a história, a gastronomia ela tem uma certa resistência, inclusive, tá? Houve uma vez um projeto de retirada da disciplina História da Alimentação da grade curricular, e aí foi o MEC que proibiu. E, veja, eu queria dizer uma coisa. Quando eu ministro aula e eu pesquiso sobre a história da alimentação, a gente tem várias perspectivas de abordagem, muitas que vocês falaram aí. Então, assim, uma perspectiva filosófica, eu anotei aqui para não esquecer, filosófica, ética, religiosa. Hoje eu desenvolvo uma pesquisa na área da religião católica, que mais ou menos dialoga com a professora, que eu trabalho com a cozinha de Deus, as mulheres na cozinha de Deus. Eu achei bonito quando a professora Shirley falou sobre esse caminho para o Eros ou para o Thanatos. E eu pesquiso sobre as mulheres na cozinha de Deus. E aí eu pensei agora nesse subtítulo que a professora deu, Caminho para... E aí eu tenho percebido, professoras, colegas, que existe caminhos para o amor, mas existe caminho para a morte, mas esse caminho para o amor, indo para um amor divino, de entrega, de sofrimento, de anorexia, de morte. E a gente pensar numa perspectiva geográfica, nessa perspectiva biológica. Há 2 anos eu entrevistei um francês, especialista em produção de queijos, e ele fez pesquisa da área de história. E eu aprendi uma coisa com ele que, de repente, a gente eu trazer para cá como uma colaboração também. Ele falou de uma coisa que eu achei belíssima, que foi o patrimônio biológico das áreas geográficas. Porque quando a gente pensa em biologia, a gente vai pensar na perspectiva microbiológica de higiene alimentar. Eu sou formada em medicina veterinária, tá certo? Da higiene alimentar, essa coisa. Mas ele falou de uma coisa muito bonita, que foi o patrimônio biológico. E nós termos a perspectiva de um pensamento sobre os alimentos terroir. O que se tem no estado do Rio de Janeiro é uma coisa, o que se tem, o solo, né? E isso conferindo particularidades e conferindo coisas que são muito próprias, mas que estão com referência ao solo. Então, veja, como é rica a possibilidade de abordagem dessa cultura alimentar, dessa economia, dessa política, dessa sociologia, indo por uma perspectiva histórica. Eu continuo a pesquisar e, no momento, estou escrevendo um capítulo de livro que eu estou no diálogo entre a filosofia, a higiene e as prescrições do Seminário de Olinda sobre a alimentação. Vou usar uma frase que eu gosto muito de usar, eu estou passada com o que eu estou encontrando na fonte original, sabe? Na fonte primária de pesquisa. Então, assim, eu fiquei muito contente de estar aqui hoje, vendo e ouvindo vocês, porque eu percebo que eu acabo me encontrando. Eu acho que agora nós somos loucas coletivas, porque as pessoas me chamavam de louca. E agora eu estou vendo que eu não sou louca sozinha. Eu sou louca com uma montanha de gente, que são vocês aí. Então, meu agradecimento e meu coraçãozinho bem informativo para vocês. É isso, professoras e colegas. Shirley, quer comentar? Ou mais outra pessoa? Eu acho, assim, uma declaração pública agora, né? Eu sou meio dada a essas coisas. Eu estou em processo de aposentadoria. E estou dizendo que a gente precisa organizar um pouco mais
estou sugerindo, colocando a possibilidade, a ideia de que a gente fortaleça os laços, que a gente fortaleça esses possíveis diálogos ibero-americanos. Para isso, a gente precisa de mestre formado, a gente precisa de doutor formado, de doutoras formadas, de mestres, doutores, doutoras, todos, todo mundo, gentes, para fazer os laços, né? Para estabelecer os diálogos. Porque o jogo é pesado no campo geral, ele não é facinho aqui dentro também, não. Aqui por dentro também não é facinho. A gente sabe que é preciso um bocado de persistência, porque senão a gente cai lá no pacote dos loucos, né? Dos inúteis. Não, são os loucos, são os inúteis, são essas pessoas que ficam falando de coisas que não tem serventia. Mas a gente precisa pensar sobre as coisas, e pensar sobre as coisas é um exercício fundamental, até para que a gente possa pensar sobre fazer as coisas, compreender as relações sociais que estão presentes quando se faz alguma coisa. Eu acho que isso é tão importante e é fundamental no mundo acadêmico. Né? Pensar sobre que palavras nós estamos usando, qual é o alcance dessas palavras, que conceitos nós estamos trabalhando com eles, quais são as implicações desses conceitos sobre a vida das pessoas. Então, é um caminho. Eu sou muito feliz, porque eu acho que, de alguma maneira, tenho deixado e vou deixar ainda alguma contribuição para que esse tipo de olhar permaneça, para que ele não desapareça, para que haja mais gente jogando garrafas ao mar. Não é? Elas chegam em algum lugar, elas param em algum lugar. Não, e eu acho que essa fala, né, que a Rosélia trouxe, muito prazer em conhecê-la. Eu acho que isso traz bem também, né, a proposta da gente estar tendo essa iniciativa, esse encontro da rede, né, que a gente consiga ampliar esses encontros, né, e ampliar, né, as nossas discussões sobre os fenômenos que nós vamos estar estudando. Assim, você falou de mulheres na cozinha de Deus, eu fiquei assim super interessada em conhecer, né? Então, assim, quanto que a gente pode, nesses espaços de compreensão, de reflexão, a gente está permitindo esses encontros, esses diálogos, né? O Chico traz, eu acho que a Shirley fechou muito bem, essa perspectiva da compreensão das relações sociais, né? Que para pensar um fazer, a gente precisa refletir, né? Compreender esses processos e o quanto isso é importante, que às vezes a gente coloca esse processo de compreensão num plano, né? Como se fosse um plano menor, né? E a gente só consegue trabalhar com ações pensando, refletindo sobre as nossas questões, né? Então, eu acho que fechou muito bem, né? Então, assim, eu queria manter o compromisso, né, da gente ter os encontros nos horários definidos, porque a gente sabe que o quanto que as pessoas se organizam para estar aqui dentro, né, do horário. Então, o quanto também a gente ficar, deu vontade de conversar mais, mas vamos deixar para o próximo encontro. Agradecer muito a presença das pessoas que estão hoje aqui, né? Agradecer muito a Shirley por ter feito essa primeira provocação e que a gente continue tendo aí os nossos espaços para conhecer os trabalhos, os projetos, e a gente buscar os nomes, buscar os e-mails, para a gente buscar, né, as nossas trocas, né? Então, foi muito bom. E deixo aqui aberto caso alguém queira ainda fazer algum comentário final. Lembrando aqui, Daniela deixou um link no chat para registrar a presença, né? Isso é importante para a gente.
Se alguém quiser algum certificado de participação, pode deixar aqui no chat ou mandar um e-mail para a Redinaus, que a gente faz o certificado de participação no evento, né, nesse encontro. A gente sabe que muitas vezes isso é importante. E aí deixar aí o registro dos convites que já foram feitos. Mais uma vez aí agradecer a todo mundo. Se ninguém tiver mais ainda algum comentário, dizer até a próxima, né? Até mês que vem, nossa proposta é que uma vez por mês a gente esteja aqui conhecendo um trabalho. Ah, Maria, você está aí, que bom, registrando a presença do Ladige, parceiro aí da Rede Naus. Então, deixa eu falar só uma coisinha, já que você chamou aqui. Eu não vi que você estava aí, delícia. Eu queria dizer que esses encontros são assim preciosos, e eu acho que isso é fundamental que a gente tenha, que a gente incentive, que a gente divulgue, que a gente consiga proteger de alguma forma as nossas ideias, esse vínculo que a gente tem, e eu acho que precisa ser de resistência, conforme foi falado. A gente não tem um espaço assim tão consolidado, a gente precisa manter esses encontros vivos, né, e compartilhados também. E eu falo pelo Ladige, mas tem outras pessoas do Ladige aqui também na reunião. A gente é um laboratório que apoia inteiramente o Néctar. Na verdade, a gente é Néctar, né? É um desdobramento do Néctar. E eu acho mais uma coisa também que eu tenho para mim, que quando a gente, né, acho que a Rosélia falou um pouco isso, mas todo mundo, de alguma forma, faz uma alusão a isso. Se a gente não tem muitos parceiros e a gente está precisando de mais parceiros, é melhor a gente não desistir da ideia, mas a gente procurar novos parceiros, porque a ideia é muito boa, né? E esse trabalho é um trabalho único, e é um trabalho que já tem história, né? Que já tem um caminho, que já tem muita gente no Brasil e fora do Brasil também, né? Por isso a Rede Naus. Então, acho que a Rede Naus ela é uma possibilidade de ampliar. E como o jogo, às vezes, ele é muito pequeno, muito mesquinho, lembrar que, às vezes, a gente buscar parceiros fora do Brasil dá para a gente um olhar de uma pessoa que já está entendendo que esse universo de estudos é bacana, quando, às vezes, no núcleo que a gente está, as pessoas não estão vendo. Elas não estão vendo e, às vezes, elas precisam de algumas dessas capitalizações, vamos dizer assim, para poder, de repente, atinar, começa a ler, começa a conversar. Então, esses encontros têm também essa função de ir juntando. Tem um monte de gente aqui que já teve a oportunidade de conhecer nossos parceiros, né, de fora do Brasil, e eles são parceiríssimos mesmo, e a gente precisa de contar com eles. E não desistir da ideia e não ir cedendo para fazer uma outra coisa em outro estudo. Se está, né, no coração da gente, vamos em frente e a gente vai ampliando com esses encontros outras parcerias, outras possibilidades, né? É isso que eu queria falar. Fechamos assim, né? Não preciso falar mais nada. Uma boa tarde, então, para todo mundo. Um beijo grande e até o mês que vem.